A sexta-feira foi de intensas atividades no CT Parque Gigante. O Inter está fechando a sua preparação para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. E o técnico Eduardo Cudê apresentará novidades na escalação no jogo que será no Passo da Areia, no gramado sintético do Zequinha, no próximo domingo à noite. A gente também fala nesse vídeo sobre o ex-Inter, que deu show no futebol europeu mais uma vez. Luiz Adriano, muito próximo de deixar o Inter para jogar em outro clube da Série A do futebol brasileiro. E os bastidores revelados pelo gerente esportivo Magrão sobre a contratação de Rafael Borré. Ele quer e muito vir agora para Porto Alegre e eu te trago os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo, tudo que aconteceu nesse dia 9 de fevereiro no noticiário do Internacional. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente vai trazer todos os detalhes do dia do Inter, então é importante sempre deixar o like, se inscrever e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Tem Grêmio no sábado, tem Inter no domingo, tem muito Campeonato Gaúcho, tem outros estaduais pelo Brasil, tem La Liga, Campeonato Francês, Premier League, Campeonato Inglês. Tem muita coisa para vocês se divertirem lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Bom, bora lá falar do Internacional, que treinou com portões fechados no CT Parque Gigante na tarde desta sexta-feira. Somente o aquecimento foi aberto para a imprensa, mas algumas questões foram importantes de serem vistas nesses 10, 15 minutos que a imprensa teve acesso à atividade no CT Parque Gigante. Primeiro, a presença de Jorge Andrade, que vai ser o novo diretor de futebol, que vai cuidar da área de transição de atletas da base para o profissional. Chegou ao CT Parque Gigante hoje, esteve lado a lado do Magrão, diretor de futebol do Internacional, e do vice de futebol, Felipe Becker. Bom, dentro de campo, o Inter encara o São José, no domingo, 7 horas da noite, lá no sintético do Passo da Areia, estádio do Zequinha, e por isso o técnico Eduardo Cudê, tentando não lesionar ninguém, vai mandar o time completamente reserva para essa partida. No treinamento de hoje, a gente teve um indicativo importante de jogadores que podem começar essa partida, porque antes do treino começar a rolar e ele aparecer já de forma... Aparecer não, né? Estar de portões fechados para a imprensa, foi possível visualizar 11 jogadores escolhidos pelo Lúcio Gonzalez, auxiliar do Cudê, e pelo técnico Tchatcho Cudê, que foram para um trabalho entre eles, um time, basicamente, formado. Os 11 jogadores eram de linha, tá? Depois, quando o treino fechou, um goleiro completa o time. Tinham ali vários guris do celeiro de Ases que foram para essa atividade, participaram do treinamento, fecharam um time contra essa equipe reserva que fez essa penúltima atividade antes do jogo do domingo. Nesse time tinha o Gabriel, o Rufi, tinha o Pedro Henrique, tinha o Vitão, tinha o Matheus Dias, tinha o Tauan Lara, possibilidade do Tauan Lara começar essa partida depois de ficar afastado aí durante o último mês e meio inteiro por ter se apresentado acima do peso no CT Parque Gigante. Ele foi afastado, foi para Alvorada recuperar a forma física. Tauan Lara pode aparecer nesse time titular. O garoto Gustavo Prado, que subiu da base recentemente. Depena, Johan, Rômulo, Gabriel Barros e Luiz Adriano. Claro, ali nessa conta só tem o Vitão de zagueiro, possivelmente vai ter o Robert Renan ao lado dele no final de semana. Então um desses jogadores que eu citei deve sair para a entrada do Robert Renan, mas foi um pouco do que foi trabalhado pelo Cudê antes dos portões serem fechados no CT Parque Gigante, e dá para ver que muitos desses jogadores devem começar a partida do domingo contra o Zequinha. Os titulares correram ao redor do gramado e Hugo Malo e Igor Gomes, que estão em fase final de recuperação de lesões na coxa, estiveram com os demais. Rocher segue na parte interna do CT Parque Gigante, trabalhando questão física, se recuperando de um problema de uma lesão na costela. Deve voltar ali próximo do Clássico Grenal do dia 25, no final desse mês de fevereiro. Bom, pessoal, outra questão que chamou bastante atenção no noticiário nessa sexta-feira foi um jogador ex-Inter, recentemente ex-Inter, que na Europa mais uma vez brilhou. Se trata de Johnny, volante norte-americano de 22 anos, que foi vendido para o Real Betis por 6 milhões de euros fixados, parcelados, que serão pagos ao Internacional, e mais 2 milhões de euros
em bônus. Esse negócio todo pode chegar a 8 milhões. O Inter ainda conseguiu manter 20% de uma futura venda do Johnny. E ele tá muito bem lá no Real Betis, na Espanha. Hoje teve uma vitória do Real Betis por 2-0 fora de casa contra o Cádiz, na primeira divisão espanhola, na La Liga. O Johnny, pela 4ª vez consecutiva, foi titular no time do Pellegrini, técnico espanhol. Deve seguir dessa forma, ele já é considerado titular lá na Espanha e tá todo mundo encantado com ele por lá. Hoje ele jogou os 90 minutos do jogo, deu uma assistência pro William José, brasileiro também, no primeiro gol dos 2-0 do Real Betis contra o Cádiz. É um desarme do Johnny próximo da linha de fundo. Ele vai até a entrada da grande área e dá uma assistência linda pro William José. Uma assistência nos 90 minutos, 38 passes certos de 39 tentados. Ele só errou um passe e foi só no segundo tempo esse passe. 4 bolas longas, ele acertou as 4 bolas longas, 6 recuperações de bola e foi eleito o melhor jogador em campo, jogador do celeiro de Ases do Internacional, que recentemente foi vendido para o futebol espanhol. Bom, voltando para o Internacional e o que está acontecendo agora no noticiário do Inter, eu quero falar de mercado de transferências, porque uma informação bem importante do canal Dinâmico, o repórter Anderson, lá da Bahia, setorista de Vitória, trouxe que o Leão baiano, o Vitória da Bahia, está negociando a contratação de Luiz Adriano, atacante do Internacional de 36 anos. A informação que vem de lá é de que o negócio, inclusive, já estaria mais avançado. Eu procurei pessoas do Internacional e do staff do Luiz Adriano que não me confirmaram o negócio avançado, mas eu consegui confirmar com algumas pessoas lá em Salvador que, de fato, o Vitória negocia a contratação do Luiz Adriano. Ele está com 36 anos, tem contrato com o Inter até junho, veio em um contexto em fevereiro do ano passado, quando o Inter foi buscar ele lá na Turquia, de que ele seria o reserva do Ener Valencia até julho, para a chegada do Valencia depois de assinar um pré-contrato com o Inter no mês de julho. Não deu certo, o Luiz Adriano não correspondeu ao que se esperava dele, tanto que são aí 49 partidas com a camisa do Inter no nessa sua segunda passagem, nesse seu retorno, 7 gols marcados e 4 assistências. Vamos ver se esse negócio vai avançar, mas a gente sabe que o Inter quer liberar o Luiz Adriano. Eu ouvi de uma pessoa que teria uma chance do Inter liberar no meio do ano, para não precisar rescindir agora. Mas como tá se unindo o útil ao agradável, que é o Inter querer liberar o Luiz Adriano, ele querer ganhar mais minutagem, hoje ele é terceiro, quarto reserva na hierarquia dos centroavantes, com a chegada do Borré ainda mais, e aí tem um clube interessado, é mais simples, não precisa rescindir o contrato dele pro meio do ano, e o Luiz Adriano pode acabar deixando o Inter ir jogar no Vitória da Bahia, que foi campeão da última segunda divisão, da última Série B, subiu o Leão lá do Barradão para a primeira divisão do futebol brasileiro. Se ele for para lá, pode acabar enfrentando o Inter no Brasileirão. Falando de atacantes, eu quero falar agora de Rafael Borré. Mais uma vez, porque o Tomás Rames conversou com o Magrão, diretor de futebol do Internacional, em entrevista para o Tomás lá no GE. Globo. E a matéria é muito boa, tá? É uma matéria bem completa. O Tomás tem soltado essa matéria em pílulas. E ele falou sobre a contratação do Borré. O Inter que adquiriu aí 80% do atacante colombiano, 6 milhões e 200 mil euros, com mais 800 mil euros em gatilhos. Então esse negócio pode chegar a 7 milhões de euros. Esses 6.200 fixos são parcelados em quatro prestações, 3 de 2 milhões de euros cada uma última de 200 mil euros em 2027. E o atacante de 28 anos que está emprestado ainda ao Werder Bremen, pelo menos até o meio do ano. O Inter está tentando trabalhar na sua liberação antecipada, mas a gente sabe que a tendência é que ele chegue depois do dia 10 de julho, quando terminar o seu contrato com o Werder Bremen. Ele chega a Porto Alegre, vai treinando, vai se ambientando, mas só vai poder jogar depois da abertura da próxima janela, então, no mês de julho. Caso ele venha só no meio do ano. O Inter está trabalhando para que ele chegue agora. O Magrão revelou alguns bastidores importantes sobre o Borré. Por exemplo, sobre o contato diário quase que existe com o jogador. O Magrão disse o seguinte: eu falo de 1 a 2 vezes por semana com ele, sempre antes das partidas. Ele pede o link dos jogos do Gauchão. Ele sabe tudo do Inter. Mostra que o Borré tá querendo, a gente sabe que ele quer sair também o quanto antes, não só o Inter tá trabalhando na sua liberação antecipada, como ele tá fazendo uma forcinha lá com o Werder Bremen na Alemanha para conseguir a sua liberação.
E ele tá acompanhando o Inter, tá pedindo link de jogos do Gauchão pro Magrão para acompanhar as partidas. Eu conversei com outras pessoas do clube, o presidente já revelou em entrevistas, eu conversei com outros membros do departamento de futebol que também conversam quase que diariamente com o Rafael Borré, tem esse contato diário com o jogador para saber como ele tá, se tá tudo certo com ele, com a família. Ele atualiza sobre a possibilidade de liberação lá na Alemanha e o Inter segue trabalhando nisso. E o Magrão também falou sobre como convenceu o Borré de vir para o Internacional. E ele disse: fizemos uma apresentação, mostramos a torcida. É um processo de convencimento. Um jogador como o Borré não se discute apenas parte financeira. Ele teve outras propostas iguais ou melhores que a nossa. Quisemos mostrar a Porto Alegre questão de segurança. Não é uma metrópole tão grande como São Paulo ou Rio, mas com muitos atrativos e entrega o que você precisa para viver bem. A gente sabe, o Rafael Borré é um cara muito família, tem filhos, tem sua esposa, vai vir com a família inteira, nunca teve problemas extracampo no River Plate, quando surgiu no Deportivo Cali, ou na Alemanha, no Frankfurt, ou até no Werder Bremen, e isso pesou. Vir para Porto Alegre pesou na escolha do Rafael Borré, e o Inter segue trabalhando, então, essa sua liberação antecipada. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!